Olá, queridos, a paz do Senhor. É um prazer grande poder estar falando com todos vocês neste momento. Eu sou o pastor Gerlei Andrade e que bom poder estar encontrando um meio de contribuir também com a sua fé e ao mesmo tempo convidar você para participar conosco de um momento em que certamente nos ajudará a crescermos espiritualmente, a expandirmos também, os horizontes da nossa fé, a encontrarmos a segurança nos nossos passos. A cada momento nós nos sentimos experimentados diante de alguma situação em que a vida nos apresenta. E no meio dessa trajetória é muito comum nós, na condição de seres humanos, sermos marcados por algumas decepções, por algumas frustrações. E de repente as pessoas, por serem matemáticas, costumam sempre perguntar: existe algo mais terrível do que uma decepção? Então sempre existe na concepção de alguns uma expectativa pelo mais, né? Então existe mais alguma coisa em que me possa acontecer diante do que já me aconteceu? Existe algo mais forte do que a decepção? Eu acredito que sim. Existe a autodecepção, quando você se decepciona consigo mesmo. E esse é um tema em que nós precisamos tratar com cuidado, porque muitas pessoas, quando vivem uma decepção e também experimentam a autodecepção, é quando cria uma expectativa de ser alguém em que ela, por maior que sejam os seus esforços, não consegue ser. Então essa pessoa se autodecepciona. E aí é onde muitos precipitam-se, diante dos seus problemas e mergulham no oceano da depressão. Esses pontos a gente sempre tem debatido na igreja e temos buscado uma inspiração divina para tratar de muitas pessoas que têm vivido, infelizmente, essas experiências amargas ao decorrer da sua existência. Mas há muitas pessoas que, além de se decepcionarem com outras pessoas e também se decepcionarem consigo mesmas, essas pessoas também, em alguns momentos, se decepcionam até com o próprio Deus. E aí é onde essas pessoas passam a viver uma grande desilusão. E o que fazer com um coração desiludido? Sendo que a pessoa que ela mais acreditava que poderia intervir em um momento crucial da sua vida, o ser em que poderia ser o único a estender a mão, e de repente esse ser não se apresenta para ela como ela realmente imaginava, como ela de repente desejava. E aí é onde falta o entendimento, a sabedoria, os recursos que possuímos na condição de ser humano, são eles insuficientes para nos levar ao entendimento daquilo que é Deus, quem é Deus e como Ele trabalha. Então muitas pessoas se decepcionam consigo, e essa decepção não explicada, não consegue essa pessoa chegar a um ponto em que ela explique essa decepção, e por se envergonhar também de tudo aquilo que está lhe ocorrendo, algumas preferem responsabilizar a Deus por aquela situação em que realmente aconteceu com ela. E na Bíblia a gente encontra assim alguns personagens que viveram essa experiência cruel, amarga, porque se já é complicado alguém imaginar que um outro a decepcionou, imagine quando ela alimenta, por um momento de desequilíbrio da sua fé, a ideia de que Deus foi a sua decepção. Quando você olha, por exemplo, o contexto da palavra que envolve o personagem Caim, você vai ver um ser desesperado, em que apresentou um propósito ilegítimo diante do Senhor, ou seja, um culto em que não tinha sentido, uma adoração em que não tinha realmente um propósito legítimo, algo em que o Senhor imediatamente rejeitou. Mas, por outro lado, o Senhor recebe o culto de Abel, o Senhor recebe o sacrifício de Abel, o Senhor olha com bons olhos e se agrada da maneira que Abel se apresenta perante ele. E logo Caim, ao perceber que ele foi preterido, o Senhor não se agradou do seu gesto, do seu culto, do seu sacrifício,
e do seu propósito por não ser legítimo, então ele se decepcionou. Se decepcionou com Deus. E essa decepção não explicada, não controlada, sabe? Não bem conduzida ou até mesmo administrada, pode produzir uma nova etapa na nossa vida. Porque há muitos corações que pela decepção são aprisionados no ódio. E o ódio se transforma em um instrumento, em uma arma em que o inimigo gosta muito de usar. E na verdade ele sabe muito usar. A grande verdade é que no texto da palavra de Deus, em que mostra esse comportamento de Caim, ali em Gênesis, a partir do capítulo 4 em diante, você vai perceber que o ódio que Caim teve não era pelo seu irmão Abel. Abel, ele foi simplesmente o ser em que, aos olhos de Caim, foi melhor do que ele diante do agrado em que o Senhor demonstrou receber o seu sacrifício. O ódio de Caim era com o próprio Deus, mas esse ódio iniciou-se com uma decepção. Por ele não poder atingir Deus, então ele quis fazer algo em que pudesse realmente tocar em Deus, tocando no seu próprio irmão. Você vê o que é uma decepção ou um coração decepcionado é capaz de realmente fazer, abrir uma grande brecha para que o inimigo utilize da mesma e faça com que o pior aconteça por intermédio da instrumentalidade dessa decepção, que por consequência se transformará em um ódio, um sentimento muito fatal em que o inimigo sabe muito utilizar. Porque o que explica o comportamento de Caim, né? O pecado bate à porta do seu coração, Caim, cuide-se, porque se você vacilar, ele vai realmente prevalecer, e aí o pior vai suceder. Caim não atentou para a orientação. Caim, ele não cuidou de administrar aquela decepção que se transformou em um ódio, e a pessoa mais próxima dele, que no modo dele enxergar pelo ódio, poderia ele atingir para atingir Deus, era quem? O seu próprio irmão. E ele foi e matou o seu próprio irmão, cometendo assim um fratricídio. Esse crime em que realmente ele cometeu se transformou no primeiro homicídio. Ou seja, um irmão tirou a vida do próprio irmão, que depois se arrependeu de ter feito, obviamente, isso, mas imaginando que por não poder tocar em Deus, ele poderia tocar no seu irmão, em que aquilo atingiria Deus. Às vezes, se nós não nos cuidarmos, a decepção que nos atinge pode nos levar a um estado de ódio em que tem muitas pessoas que passam a viver a síndrome de Caim. Talvez não matando literalmente o seu irmão, mas tomando atitudes com propósitos de atingir Deus. Ah, é? Estou decepcionado com Deus. Deus não me respondeu como eu imaginava. Não irei mais para a igreja. Não vou mais cantar no grupo. Não vou mais subir ao monte. Não vou mais orar de madrugada. Não vou mais jejuar. Não vou mais ser um dizimista. Não vou mais ser um cooperador da obra de Deus. Existe hoje uma ação muito presente na vida das pessoas em que vem a partir justamente desse comportamento, querendo atingir Deus, sabe? Tomando determinadas atitudes por intermédio de pessoas ou de comportamentos em que ela acredita que fazendo assim também vai estar, de certo modo, atingindo Deus, desagradando a Deus, entristecendo Deus para que Deus, de algum modo, pague por ter decepcionado ela. Você já imaginou que situação crítica? Esse ponto que estou tocando, ele é interessante. E é claro que eu não tenho todo o tempo para falar o que tenho por revelação para você aqui nesse vídeo. Mas eu quero convidar você para estar conosco. Venha participar com a gente de um culto na quarta-feira nas igrejas Vida Plena. Nesta quarta-feira em Salvador, na Avenida São Martim, número 230, em frente à garagem da empresa São Luís, eu, pastor Gerlei Andrade, permitindo Deus, estarei com vocês a partir do horário das 7 da manhã, depois a partir do horário das 3 da tarde e também a partir do horário das 7 da noite. Desses 3 horários estarei com vocês. No horário das 10 da manhã estará o pastor Jorge Carrasco ministrando a palavra. Você também de Camaçari
pode comparecer na nossa igreja aí na Avenida Eixo Urbano Central, no centro de Camaçari, pertinho da Confiaço. Você vai encontrar a Igreja Missionária Vida Plena e Deus tem uma palavra para o seu coração. Assim como você que prefira participar desse culto da quarta-feira, na nossa igreja no bairro Boca do Rio, aqui em Salvador, fica na rua Clemente Mariani 218, ao lado do CRAS. Ficaria a uns 500 metros da Embasa, na Boca do Rio. E você que também, de repente, nos assiste e a igreja mais próxima à Vida Plena de você é no Jardim Campo Verde, ela está na rua principal, número 133. Tenho certeza que a palavra que você vai ouvir vai ensinar você, vai estruturar ou reestruturar a sua fé e vai curar as decepções do seu coração e da sua alma, tá bom? Vem estar conosco que eu tenho certeza que o seu coração muito se alegrará. Um beijo no coração, aguardo vocês na Igreja Missionária Vida Plena e não fique decepcionado com Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Talvez a expectativa que você tinha ou ainda tem, de repente te levou a conhecer algo que não era da vontade de Deus ou não era o momento de você ainda viver aquilo que tinha por expectativa. Mas a promessa que Ele te fez se cumprirá e isso eu te garanto. E quando eu concluir o que iniciei a falar aqui para você por este vídeo, você vai perceber que Deus tem razão em tudo que decidiu fazer ou ainda não fazer por você, tá bom? Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima oportunidade.